Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Queria saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live e obrigado pela tua presença, obrigado porque você já sintonizou conosco. E o objetivo nosso, nós estarmos juntos adorando ao nosso Deus. É uma alegria receber a nós aí na sua casa e o objetivo de nós buscarmos o Senhor juntamente contigo é fazer esse momento, um momento de busca, de adoração a Deus e de aprendizado da palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu queria estar orando e colocando as nossas vidas e esta live na presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Santo e amado Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Ó Pai, nos reunimos como igreja presbiteriana independente do Parque Itajaí nesta hora, para juntos nós te prestarmos culto, nós te prestarmos adoração, Senhor. Inicialmente queremos pedir para o Senhor o perdão para os nossos pecados, que o Senhor nos limpe, que nos purifique, e que o Senhor receba, ó Pai, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso engrandecer ao seu nome, Senhor, nesta noite. Ó Pai, usa cada ato deste culto, cada instrumento, cada pessoa, cada situação, para que tudo seja usado e transformado para a honra e glória do seu nome, Senhor. Nós te agradecemos por todos que estão sintonizados conosco, pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada lar, que o Senhor entre com a tua providência, com o teu socorro, Pai, com a tua ajuda naqueles lares que estão enfrentando lutas e dificuldades nesta hora. Nós queremos, ó Pai, prestar o nosso culto, a nossa adoração a Ti e queremos também receber a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para a leitura do Salmo 77. Nós faremos a leitura dos versículos 11 até o 14. Salmo 77, 11 a 14. O texto vai ser colocado, projetado aí para você. Diz assim a palavra: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. E é esse Deus maravilhoso, grandioso, que nós nos reunimos para adorá-lo, né? E eu queria convidar você, nesta noite, para juntamente conosco, estarmos com os nossos pensamentos, nossas mentes voltadas para o Senhor. Que essa hora que passamos juntos seja um tempo de adoração, exaltação no nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos estar adorando o Senhor. O Igor e o Mateus vão estar dirigindo esse momento de louvor. Eu peço para que você participe aí da sua casa deste momento de engrandecimento e glorificação do nome do nosso Deus. É com vocês, jovens. Muito obrigado. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Aí o Mateus vamos ministrar o louvor agora. Sem nossos demais companheiros, tiveram alguns imprevistos, então vai ficar com a gente hoje, tá bom? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes
venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar essa live, tá? Vou marcar alguém aí nos comentários para que eles também possam ter a oportunidade que vocês estão tendo de louvar agora ao Senhor, tá bom? Faça dessa música agora uma oração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher deste lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse louvor. Agora fico com a pregação que o pastor vai nos ministrar nesse momento, tá bom? Boa semana para vocês, né? Deus abençoe. Vai. Obrigado, Igor. Obrigado, Mateus, por este momento de adoração ao Senhor. Dois cânticos muito bonitos. O primeiro cântico diz assim: Deus não desistiu de mim. Deus nunca desiste de nós. Nós podemos virar as nossas costas para Deus, nós podemos desistir dele, mas ele não desiste de você, meu irmão. E o segundo cântico, ele diz assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, seja bem-vindo na tua casa nesta noite, para falar ao teu coração. Ouça o recado do Senhor para a tua vida nesta noite. Eu queria, nesse momento, chamar o pastor Itamar. Ele vai nos trazer a edificação da palavra de Deus nesta hora. Pastor Itamar, é contigo agora. Muito obrigado, pastor Gerson. Obrigado pela tua presença, meu amigo, minha amiga, meu irmão. E nessa semana que passou, eu não sei se talvez você deva ter visto por aí, no dia 18 de setembro, sexta-feira, foi comemorada a primeira transmissão da televisão brasileira, né? Completando, então, aí esse tempo todo, né? E eu estava pesquisando a primeira novela da televisão brasileira que foi feita, foi na extinta Rede Tupi. Talvez aí, quem lembre disso, seja o Mateus e o Igor só, mais ninguém, né, dessa turminha aí. A extinta Rede Tupi. E a primeira novela que foi transmitida, né, o nome dessa novela era Sua Vida Me Pertence. Sua Vida Me Pertence. Olha que interessante essa novela, esse assunto. E a novela, como era muito curta, né, estava começando, ela girava em torno de dois personagens e mostrava ali o controle de um sobre a outra, né, guardadas aí todo esse tempo de história. E desde lá para cá, né, desde quando ela começou até os dias de hoje, a televisão ela modificou bastante.
E ela começou a conduzir, a mudar, a moldar a sociedade aqui brasileira, né? Ela começou a tornar comum, conhecido da grande população algumas coisas, né? O tal do positivo, o V da vitória, e foi se atualizando, foi chegando aí nos modelos que hoje a gente conhece aí da internet, né? Então até a gente tem, hoje não, mas estava vendo uns dias atrás aí, e de repente o cara lá da internet virou assim, pum! Falei, mas o que é isso, né? Fui perguntar para a Sara o que era esse negócio, tudo. Aí ela contou, sabia, não sabia, outras coisas não entendia, mas eu achei interessante essa maneira como a televisão vem moldando a sociedade brasileira. Algumas coisas interessantes, algumas coisas bacanas, mas outras nem tanto, né? Mas é interessante como hoje há esse domínio da televisão, especialmente das telenovelas, especialmente de um ou outro canal aí que dominam, né? E como eles de fato têm um domínio sobre a vida das pessoas. Um domínio sobre a vida das pessoas. Então eu quero hoje conversar com você, e o tema é exatamente o tema da novela. Sua vida me pertence. Tá? Sua vida me pertence. Esse é o nosso tema, então. Tá? Agora, para nós conversarmos sobre esse tema, eu quero compartilhar, quero ler com você um texto. E esse texto se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15. Tiago 4, versos de 13 a 15. E diz assim, ó, Tiago, hoje, o Tiago nosso aqui, né? Hoje eu coloquei aqui, vamos ver se não precisa mudar de tela, né? Vamos ver se você consegue aí ficar nessa do celular, que é melhor aqui. E o texto, então, diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Muito bem, meu irmão. Sua vida me pertence. Eu quero que você reflita nessa noite sobre esse tema. Quem estaria dizendo isso para você? Quem estaria dizendo isso para você? Sua vida me pertence. Quem estaria dizendo isso para você seria a novela, a rede de televisão, seria o seu time do coração, seria sua esposa, seu noivo, namorado. Quem estaria dizendo isso para você? A sua vida me pertence. Eu quero que você reflita sobre essa afirmação, que você consiga responder de quem, de fato, a sua vida é. E eu quero que você pense na sua vida, hein? Não vá pensar na minha, não, porque na minha estou pensando eu, tá bom? Não vá pensar na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, porque esse é o desafio deles. E eles é que irão pensar nisso. Eu quero que você pense sobre a sua vida, ok? Para a gente entender um pouquinho esse texto base, eu quero contextualizar um pouquinho da fala aí do Tiago, tanto tempo atrás, né? Essa fala do Tiago aqui, ele está direcionada especificamente para um grupo de pessoas que eram os comerciantes, né? Comerciantes que se diziam, então, seguidores de Jesus e que
estavam fazendo, levando a sua vida e colocando, excluindo Jesus da sua realidade. Esse texto aqui, ele aborda algumas coisas que nós, seres humanos, não gostamos. Esse texto trata de algumas coisas que nós não gostamos. Por exemplo, esse texto, ele trata da finitude da vida. A vida é como uma neblina, o Tiago fala, que aparece por um pouco de tempo, aparece por um nascer ali do dia, mas logo desaparece. Então, daria para a gente conversar aqui, desenvolver aqui a ideia da finitude da vida, mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Esse texto também fala da arrogância do ser humano. O ser humano, na sua arrogância, ele acha que ele tem controle das coisas. Ele acha que ele tem controle da vida dele. Ele acha que ele tem controle da natureza dele. Ele acha que ele tem controle. E se a gente reparar bem, a gente não tem controle nem do cachorro da gente, né? Quantas vezes você fala para o seu cachorro, sai daqui, ele olha para você, balança o rabo e não sai. Quantas vezes você vira para o seu gato, aí não faça isso, ele vira para você, dá aquela esnobada, né? Que o gato tem aquele jeitão e não atende você. Eu não vou nem entrar na questão dos filhos, eu não vou entrar mais nada, vou parar aqui pelos gatos e cachorro, tá bom? Então, o ser humano, ele tem essa arrogância, porque ele acha que ele controla as coisas. E, na realidade, não controla. E um outro tema que também o texto aborda e muito aqui, e que nós não gostamos também, é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Presta atenção. Presta atenção. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora em que ele quer. E não adianta você ficar aí sapateando e gritando e querendo e chorando e implorando. Não. Ele faz as coisas do jeito que ele quer. Tá? Eu quero conversar então com vocês sobre algumas coisas que estão aqui no texto. Tá? Então, nós vamos falar de algumas ideias. E o primeiro aspecto que eu quero conversar com você, e eu quero desafiar você a prestar atenção. Tá bom? Eu quero desafiar você a deixar as coisas que estão acontecendo por aí. Eu quero desafiar você a prestar atenção, tá bom? O primeiro subtema aqui é o seguinte: comprados por um alto preço. Comprados por um alto preço. Tá bom? Eu quero ler com você um texto que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Paulo diz assim, está dizendo à igreja de Corinto, né, aos membros da igreja de Corinto: vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O Paulo, tratando aqui dessa questão, o Paulo, ele está, nesse verso 20 aqui, concluindo uma conversa que ele estava falando sobre a sexualidade usada e abusada e feita de maneira que Deus não se agrada. Ele estava falando de fornicação, está falando de adultério, está falando de várias outras coisas. Tá? Então, ele vem tratando disso, vem mostrando qual é o que Deus quer, qual é a vontade de Deus. E ele chega nesse verso 20 aqui, terminando assim, o seu pensamento dessa questão do uso indevido que aqueles irmãos lá da igreja de Corinto estavam fazendo com relação à sexualidade, né? E ele chega nesse ponto aqui, ele diz: vocês foram comprados por um preço muito, muito alto. Por isso, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Parem de fazer essas coisas erradas que vocês estão fazendo. Parem de ter esse comportamento que vocês estão fazendo. A vida de vocês, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, foi comprada com o sangue de Cristo derramado na cruz. A redenção de vocês foi paga pela morte de Jesus. É isso que Paulo está falando.
A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus, ela aconteceu graças ao sacrifício de Jesus na cruz, graças à morte dele na cruz. Esse é o alto preço que foi pago. E não apenas a morte, mas aquele momento onde um Deus que é eterno, que sempre existiu, por um tempo, por um momento, essa unidade que existia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foi quebrada por causa do meu pecado e do seu pecado. O preço pela minha salvação foi muito grande. Jesus escolheu levar sobre si todo o meu pecado, toda a enfermidade que Isaías fala lá e que mata a minha alma, ela foi depositada sobre Cristo Jesus. Esse alto preço, então, pago por Jesus, tem que haver em mim, em você, um compromisso de resposta, de consciência. Se eu pegasse aqui um celular, deixa eu lembrar aqui, eu tinha um celular que ele era um StarTAC. Talvez os mais antigos aí da época do celular vão lembrar. Se eu perguntar quanto vale um StarTAC hoje, provavelmente alguém dirá nada. Na verdade, não vale nada. StarTAC não vale nada. Talvez se tivesse um museu aí, alguém querendo fazer um museu, talvez aí iria querer um StarTAC desse. Agora, se eu falar para você, e esse telefone aqui, ou o Note 20, ou o Apple 11, o dos últimos modelos aí, caro, um preço muito alto, você entenderia, né? E muitos deles, eu e você não temos dinheiro para comprar. Ou se a gente compra, a gente não faz outras coisas, né? Então, a gente precisa entender, eu e você precisamos entender, antes da gente entrar propriamente ali na fala do Tiago, a gente precisa entender o alto preço pelo qual a minha vida e a sua vida foi paga. Gálatas 4, 6 e 7, Paulo também aborda essa questão. Porque o que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço, não se tornem escravos de homens. Esse termo comprar, pago, aí é um termo notadamente usado na questão, especialmente da compra e venda do escravo, né? Alguém que era comprado e a partir daquele momento o escravo ele passava a ser do Senhor, né? A escravidão ela trouxe isso sobre o ser humano e ainda hoje existe muito disso, né? Alguém paga um preço em dinheiro e com esse preço pago se torna o quê? Dono daquele indivíduo. E é exatamente isso que o Paulo está falando. Por mais que a gente não goste da escravidão, e de fato a gente não pode aceitar a escravidão como ela foi na história e como ainda hoje persiste em alguns cantos do mundo, né? Mas é exatamente nesse sentido que Paulo usa do relacionamento meu, seu e de Jesus. Ele nos comprou. Ele pagou o preço exigido por mim e por você. E com isso, nós nos tornamos escravos dele, Deus, dele, Jesus. Nos tornamos livres do pecado. E Paulo diz assim, não se façam, então, escravos dos seres humanos. Não se liguem a coisas, a discussões teológicas e tudo mais que faça você escravo do ser humano, de teologias. Paulo, desenvolvendo aqui essa ideia em 1 Coríntios, aqui, ele está tratando disso, olha. Vocês que antes viviam na imoralidade sexual, vocês que tinham práticas que não eram de acordo com a vontade de Deus, comprados por Deus, resgatados por Deus, agora vocês são livres. Livres. E a única resposta que cabe a nós é glorificar Deus. Então,
Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. É isso que Paulo fala. Para a gente entender, então, de fato, a palavra de Deus, todos os textos, inclusive o do Tiago, a gente tem que entender essa questão do valor que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Infelizmente, nós hoje, cristãos, nós barateamos demais esse evangelho de Jesus, essa salvação de Jesus. E a gente acaba praticando um evangelho fundamentado em coisas, fundamentado em bens, em bênçãos que reflitam muitas vezes em coisas aqui na terra, e nos esquecemos que o preço pago por Jesus foi para nos reconciliar com Deus, para nos livrar do inferno e para salvar a nossa alma. E tendo esse Deus, então, nos adquirido, nos comprado, nos resgatado, é necessário, então, que a minha resposta, além dessa glorificação a Deus, ela se dê de uma maneira. E aí vem o segundo ponto que eu quero conversar com você hoje. Os novos valores e os novos princípios. Aquele que foi resgatado por Jesus, adquirido por Jesus, comprado por Jesus, livrado da morte, salvo, ele precisa viver na sua vida uma nova prática, uma nova realidade. O que tem que passar a dominá-lo agora são novos valores, novos princípios. O Paulo falou lá em 1 Coríntios, né? Antes você achava a traição, o adultério, a fornicação algo normal para você fazer com o seu corpo. A partir de agora, não. Deus não quer isso com você. Deus quer que você tenha novos valores e novos princípios que dominem a sua vida e se reflitam em práticas, em comportamento, em atitude. E uma delas, o Tiago, agora, vindo para o texto que a gente compartilhou, o Tiago está falando, então, com aqueles comerciantes, né? Lembra disso, né? A fala do Tiago foi para alguns comerciantes que se diziam cristãos, que levavam a vida, tocavam a vida do jeito que queriam. O Tiago aqui, deixa eu falar aqui antes, o Tiago ele não está recriminando o negócio, ele não está recriminando você viajar, ele não está recriminando essas atitudes desses comerciantes. Ele não está nem recriminando o lucro que esses comerciantes tinham. Ele está recriminando o fato desses comerciantes levarem, conduzirem as suas vidas, os seus negócios, independentes de Deus, longe de Jesus. E aí, essa é o fato do Tiago assim não aceitar, né? Tiago, capítulo 3, verso 15. Quando ele diz assim, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Por quê? Porque o Tiago está falando que esses homens, eles levam a vida do jeito que querem. Ah, a gente vai para lá, vai passar um tempo lá, a gente vai ganhar, a gente vai lucrar. E a fala do Tiago aqui é o seguinte, o valor do cristão é o seguinte, quem deve conduzir a minha vida, quem deve conduzir a vida do ser humano é Deus. E a gente trazendo isso para os nossos dias hoje, trazendo essa fala para os nossos dias, como é que a gente aplica na nossa vida? A gente vai ter que tratar e vai ter que pensar na questão do egoísmo. E o que é o egoísmo? É a satisfação do desejo deste indivíduo aqui. O egoísta só pensa nele próprio. O egoísta não quer alegrar o outro. O egoísta não pensa no outro. O egoísta não pensa em satisfazer o outro. O egoísta pensa apenas e tão somente em si mesmo. Ele só quer fazer aquilo que ele está a fim de fazer. E esse comportamento não tem relação, não cabe, não funciona
com aquele que se diz cristão, seguidor de Jesus. Não tem como. Não tem como eu levar a minha vida do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu fui resgatado por Jesus. O preço da minha salvação, o preço da minha alma, foi pago por Jesus. E agora Ele é o meu Senhor. E eu devo, então, a minha vida e o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos a Ele, a esse Deus que me salvou. Não dá mais para eu falar, eu vou para lá, vou para cá. Não, agora eu devo dizer como? Se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para lá. Se for da vontade de Deus. É isso que o Tiago está tocando aqui. Tem muita relação com a fala de Jesus que está lá em Mateus 24, está também em Lucas 17. Quando Jesus disse assim, ó, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Jesus, ele está falando aqui, fazendo uma correlação aqui daquelas pessoas do tempo dele, Jesus, com aquelas pessoas do tempo de Noé. Não há problema nenhum aqui em casar, não há nenhum problema em ter os relacionamentos familiares, não há nenhum problema em comer, não há nenhum problema aqui, né, na bebida, no cuidado com a vida. Não há nenhum problema. Mas o que acontecia aqui, estava acontecendo na época de Jesus, aconteceu na época de Noé, e parece que está acontecendo hoje de novo, é o seguinte: as pessoas levavam as suas vidas sem pensar em Deus, sem considerar se estavam ou não agradando a Deus. Jesus fala, né? A geração do Noé estava tocando a vida. Eles só perceberam que estavam fazendo errado quando Noé entrou na arca e a porta foi fechada e o dilúvio veio. E adiantou alguma coisa eles baterem na porta? Diz o texto lá em Gênesis que não. Que Deus selou essa porta por fora, que talvez até o Noé, com dó das pessoas, talvez até abrisse. Mas diz lá que Deus fechou essa porta por fora. Meu irmão, parece que a história se repete. A realidade da nossa vida, dos nossos tempos, hoje, é que cada um leva a vida do jeito que quer. Cada um faz aquilo que dá na telha. Cada um age conforme a sua própria vontade, conforme o seu coração, conforme o que dá na cabeça. E nos esquecemos totalmente de Deus. E o pior de tudo é que isso está acontecendo dentro daquele povo que se diz seguidor de Jesus. Dentro daqueles que se dizem cristãos. As pessoas estão vivendo, levando e tocando a vida como se Deus não fosse exigir absolutamente nada desse comportamento equivocado, errado e pecaminoso das pessoas. As pessoas levam as suas vidas como se não houvesse consequência dos seus atos e do seu comportamento. Deus deu o Jardim do Éden para o Adão cuidar. Deus deu o planeta Terra para o ser humano cuidar. E nós, lamentavelmente, não estamos cuidando de nada. Nós estamos fazendo tudo conforme a nossa vontade. Nós queremos ter, nós queremos lucrar, e nós não nos importamos com a realidade. Nós não nos importamos com o que acontece com o planeta, com o que acontece com as pessoas. De novo, nós vivemos a realidade. Eu e mais eu. A gente se esquece da finitude da vida. A gente se esquece de que a nossa vida é como uma neblina
que pela manhã você vê, mas levanta o sol e ela logo desaparece. Jesus conta uma parábola que está lá em Lucas capítulo 12, do 16 ao 20, de um rico, e quando você lê algum comentário assim, ali você vai ver do rico, rico louco, né? Porque depois, lá no final, foi chamado de louco, né? Que parábola é essa? Lembra o detalhe, parábola é uma história que Jesus cria para trazer um ensinamento, tá bom? Tá? É isso que é uma parábola. Jesus, então, ele conta essa parábola de um homem rico que pensou, vou ler o verso 17. Ele pensou consigo mesmo, esse rico. O que vou fazer? Não tenho aonde armazenar a minha colheita. Conseguiu? Produziu demais, né? Verso 18. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, até o verso 18, meu irmão, não tem problema. Se você teve uma grande safra, você tem que guardar ela. Então, você pode fazer esse planejamento. Não tem problema. A parábola aqui, ela nos levanta e nos faz prestar atenção a partir do verso 19, né? Esse homem que teve essa grande safra, e aí ele diz assim, e direi a mim mesmo, né? Veja, tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Essa era a postura desse rico fazendeiro aqui da parábola. Tive a grande safra, vou construir e tô tranquilo na vida. Tenho bens para muito tempo. Qual é o fechamento da parábola? O que Jesus fala? Verso 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Ou, em outras versões, esta noite pedirei a tua alma. E vem a pergunta, então, quem ficará com o que preparou? Jesus aqui nessa parábola, ele não está criticando o fato desse homem ter tido uma grande safra, dele ter armazenado essa grande safra. Jesus está ensinando algumas coisas aqui. Ele está ensinando, primeiro, assim, uma das coisas, a finitude da vida. Hoje você vai morrer. Deus vai falar para ele, hoje você vai morrer. Hoje eu vou pedir a tua alma. Hoje eu vou tirar a sua vida. Onde é que fica essa arrogância do ser humano querendo achar que controla as coisas? É por isso que na fala de Jesus, Deus diz assim, insensato. Você é tolo. Você acha que você vai ter muito tempo? Você acha que você pode planejar alguma coisa? A gente acha que o celular vai ficar parado aqui, mas de repente ele pula de vez em quando. A gente planeja algumas coisas, mas de repente não acontece nada daquilo que a gente pensou. E é isso que Jesus está falando. A gente não percebe que a gente não pode acrescentar 1 segundo à nossa vida. 1 minuto, 1 dia, a gente não pode acrescentar. Então, o nosso desafio aqui, nessa fala do Tiago, é o seguinte: coloque a sua vida sob o controle de Deus. Já que ele pagou, já que ele comprou a sua vida pelo sangue dele, você foi comprado, resgatado. Ele espera de mim, de você que somos seguidores dele, que nós tenhamos novos valores, novos princípios dominem as nossas vidas. Valores e princípios que sejam de acordo com a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Deus, eu ganhei muito dinheiro aqui, tive uma plantação maravilhosa, vou construir aqui. E Deus, obrigado. Né? Primeiro a gente tem que agradecer. Obrigado porque o Senhor me deu. E que ela, de fato, seja usada pela minha família.
Me dá sabedoria para usar e sustentar, ajudar os pobres. Esses são os valores dos princípios. Não a gente ficar na nossa arrogância, no nosso egoísmo e falar assim, não, eu quero para mim e resolve o meu problema e o resto acabou. Novos valores e novos princípios dominam o cristão. E esse homem que antes não tinha Jesus e agora foi salvo, resgatado por Jesus, ele passa a entender a responsabilidade dele, primeiro para com Deus, segundo para com a sua família, terceiro para com aquelas pessoas que Deus coloca à frente dele, na vida dele, nos relacionamentos dele, quer sejam dentro da igreja, quer sejam fora da igreja. Nós todos temos responsabilidades com essas vidas. Nós não podemos agir como tolo, achando que, ou fazendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa que é o melhor. De jeito nenhum. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. E para concluir, meu irmão, eu quero ir para um terceiro ponto, que é algo que eu falei também que a gente não gosta, né? O Tiago, ele aborda isso de maneira bem explícita e a gente não gosta. Deus é soberano. E aí vem a questão da soberania de Deus. Tá? Provérbios 16, 33. Eu estava lendo um tempo atrás, né, e eu vou anotando alguns versículos que me chamam a atenção e eu gosto, e vou separando eles ali para um momento em que Deus queira usá-los. Né? E esse verso aqui de Provérbios, ele parece tão besta, assim, tão meio sem sentido. Quando a gente lê, se a gente não prestar atenção, a gente passa por cima e sequer entende o que de fato está nele. Tem muitos textos que falam da soberania de Deus. Eu quero compartilhar com você um outro aqui. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse aqui, Provérbios 16, 33. E ele diz assim, ó, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. O que esse texto aqui ele fala? Ele fala do uso de alguns instrumentos, Urim, Tumim, duas pedras que a gente ouve a citação dela, mas pouco informação de fato e de verdade a gente tem. Talvez dados aí, né? Dados mesmo, né? A gente tem os dados modernos aqui, ele tem a numeração de 1 a 6, né? Que a gente usa aqui em alguns jogos, né? De tabuleiros, jogos de mesa que a gente fala. Mas esse provérbio aqui é interessante, né? Que a sorte, primeiro, ela é algo absolutamente, totalmente ilógico. Né? Não tem sentido, não tem razão essa expressão. Né? A sorte foi lançada, ou seja, pode acontecer de tudo. Então ele está tratando aqui de algo que era usual naquela época, e de repente algumas decisões, a turma resolvia, quem sabe, ali no colo. No colo, sabe o que é colo? Você fecha a sua perna e estende uma toalha em cima, assim, ou, né, pensando na época com aquelas túnicas, né, que era a roupa, e ali se tomava uma decisão ou outra. Ou seja, você pode lançar a sorte no colo, você pode usar o instrumento que for, vai te dizer, vai te ajudar a tomar a decisão para lá, para cá, você pode fazer o que quiser. Mas a decisão, ela vem de Deus. A gente pode planejar, e eu não estou falando contra planejar, tá bom? A gente pode elaborar planos que contemplem um contexto imediato, que contemplem um tempo no médio prazo, outros planos que contemplem o longo prazo. Nós devemos fazer isso, não estou falando que somos contra isso, não. Planejamento, ele é fundamental. Mas esse texto aqui diz que a decisão, ela vem de Deus. Isaías 46, 9 também é um texto assim bem... Eu estou entrando assim, pegando só esse texto, tá? Deus está tratando de algumas coisas, está resolvendo algumas questões, e ele diz o seguinte, Isaías 46, 9.
Deus diz, é Deus que está dizendo. Eu sou Deus. E não há outro. Ó, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Meu irmão, nós temos que colocar na nossa cabeça, na nossa mente, essa questão da soberania de Deus. Só que a gente tem que entender a soberania de Deus não como algo que me leve a não fazer absolutamente mais nada, a não planejar, a não... Não é disso que eu estou falando. Quero falar com você, quero que você entenda, e eu quero entender também isso, que a vontade de Deus, ela é última. É ela que vai acontecer. É ela que vai, de fato, rolar na minha vida e na sua vida. Semana passada, ou retrasada, aqui em casa a gente estava conversando, a conversa esquentou um pouquinho mais com os meninos ali, aqueles bate-papos familiares, e aí vai, não, porque é assim, não, porque é assado, não, porque é desse jeito, não, porque é aquilo, tal, e vai, e argumento daqui, argumento de lá. Mas chegou uma hora, meu irmão e minha irmã, e eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, não, em que eu disse, vai ser assim, e pronto. Vai ser assim, e pronto. A gente tem dificuldade com isso. A gente tem dificuldade em nos submetermos à ordem. Não é porque são meus filhos, não, mas eles vencidos por esse argumento, tá bom. Vai ser assim, acabou. E é isso que eu espero que a gente faça com relação a Deus. Meu irmão, Deus, ele tem tantas coisas tão explícitas na palavra dele, tantas orientações que ele nos dá, e a gente parece que não consegue exercitar isso. A gente não consegue exercitar o perdão. Perdão é ordem de Deus. Não é pedido de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Perdão não é pedido de Deus. É ordem de Deus. Deus está dizendo para a gente perdoar. Tem gente que fala, eu não gosto, eu não consigo, eu não vou. É problema seu e de Deus. Eu estou aqui te falando, tá bom? Deus diz assim para a gente ter paciência com os irmãos, com as pessoas. Sabe o que é paciência? Você sabe o que é paciência? Nessa época aqui a gente está meio sem paciência para um monte de coisa, né? Mas Deus espera que nós tenhamos paciência com as pessoas. Que nós suportemos uns aos outros. Paulo fala isso. E a ideia de suportar aqui além de dar o suporte mesmo, é de aguentar o outro. Você consegue fazer isso? Estava conversando outro dia, conversando com um colega, também conversamos, eu lembro, batemos um papo no conselho, a gente estava conversando, o pastor Gerson, e eu não lembro mais se a gente falou também na escola dominical sobre a expressão quebrar a perna da ovelha, né? Não lembro se foi numa escola dominical. Eu lembro que o pastor Gerson já pregou sobre isso, eu lembro que eu já usei essa figura que o pastor Gerson falou, e muitas vezes Deus, ele vem e quebra a nossa perna para que a gente aprenda aquilo que ele quer nos ensinar. Você lembra dessa figura, né, meu irmão? Você lembra, né, minha irmã? Eu vou contar para aqueles que não lembram, que estão nos assistindo, tá bom? O pastor de ovelhas, quando vê uma ovelha muito serelepe, né, que não obedece, que vai para lá e vai para cá, não atende a orientação do pastor mesmo, né, de ovelha, o que o pastor faz? Ele pega essa ovelhinha, olha só, meu irmão,
Olha só, você que está me ouvindo aí. E quebra a perna dessa ovelhinha. Quebra uma das pernas. E essa ovelha quebrada, então, o que acontece? Com a perna quebrada, ela já não tem mais aquela mobilidade e vai para lá e vai para cá. Mas o pastor, depois de quebrar a perna dessa ovelha, ele trata da perna dessa ovelha. Enquanto ela se recupera, você sabe onde essa ovelha fica? No colo do pastor. Esse tempo de recuperação da perna quebrada, essa ovelha vai aprender, ela vai estar perto do pastor, ela vai aprender a gostar dele, vai conhecê-lo. E depois que ela tem a sua perna recuperada, que ela pode de novo caminhar, e ela é colocada no chão, essa ovelha não sai mais pulando e querendo ir para longe do pastor. Porque ela aprendeu que o melhor lugar para ela ficar é de fato perto do pastor, onde ela está acolhida, protegida, né? Cuidada. E Deus faz muitas vezes isso com a gente. Faz comigo, faz com você. E cada um aí, de repente, tem o seu osso aí quebrado para aprender a caminhar e a ficar do lado do pastor. E aí a gente vai começando a entender, então, essa questão da soberania de Deus. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Puro e simples. Mas a gente não gosta disso. A gente tem dificuldade em conviver com essa questão do senhorio de Cristo, do senhorio do nosso Deus. Mas o texto aí do Tiago, ele ensina claramente isso. A gente é tolo quando a gente pensa que a gente vai para lá, vai ficar e vai fazer, vai acontecer. O que a gente deve dizer é, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, nós vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser. E nós estamos tão acostumados com essa expressão, não é verdade? Se Deus quiser, nós estamos tão acostumados com essa expressão nos dias de hoje, que a gente até esquece do verdadeiro significado e intensidade dessa expressão. A gente lembra aí de uma música, eu acho que era da Rita Lee, se não me falha a memória. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. Então, tem expressões que elas são banalizadas na nossa realidade. Várias, né? Hoje nós estamos vendo essa aqui, se Deus quiser. Ela é tão banalizada, ela é jogada tantas e tantas vezes na cabeça da gente, de tantas e tantas formas, música, novela e tudo, que a gente esquece do verdadeiro significado dessa expressão. E as coisas na vida da gente, meu irmão, minha irmã, na sua vida e no mundo, só acontecem se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, meu irmão, eu quero desafiar você a lembrar dessas verdades explícitas aí no texto do Tiago. Tá? Buscando aí, ajudando aquele texto de Paulo lá de 1 Coríntios. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Um alto preço a minha e a sua salvação. E pelo fato de termos sido comprados, salvos por um alto preço, o que esse Deus espera de mim e de você é que a nossa vida seja de fato em louvor e adoração a Ele. Que a nossa vida tenha os valores e os princípios dele. E que a gente entenda e aceite com alegria e com felicidade a soberania desse Deus nas nossas vidas. Que a gente tenha aí um tempo para pensar em tudo isso, meu irmão. Eu quero desafiar você a pensar nisso que eu estou falando aqui. Do que o pastor Gerson falou semana passada. Do que o pastor Calvino falou hoje de manhã. Eu quero desafiar você a pensar no que os seus pastores trazem aqui todo domingo.
e consequentemente, isso é aplicado, né? O nosso desafio é aplicar nas nossas células. Eu quero pensar, e se você achar que o que nós estamos falando aqui não é algo bíblico, não é algo correto, eu quero desafiar você a nos falar, e sem medo nenhum. Você tem o nosso WhatsApp aí, nós colocamos o WhatsApp. A maioria dos membros da igreja tem o meu WhatsApp, tem o WhatsApp do pastor Gerson. Qualquer dúvida que você tem, nós estamos à sua disposição. Seja para o que for. Seja para um texto bíblico que você tenha dificuldade, seja para uma realidade da nossa denominação, seja o que for, nós estamos à sua disposição para esclarecer, para conversar, e se precisar, até a gente reconhecer que errou. Nós não temos problema com isso, nem eu, nem o pastor Gerson. Então, meu irmão, eu só gostaria que você pensasse nisso, mas que você pensasse com seriedade, que você pensasse, de fato, olhando para a sua vida, olhando para a vida da igreja, olhando para as nossas células. Então, olhe para esses textos, medite nesses textos, pense nele, avalia, sabe? E aplique na sua vida. Aplique na sua vida. Esse é o grande desafio, meu e seu. Não, meu e seu. É pegar esse texto bíblico que foi escrito há tanto tempo atrás para pessoas que não eram, num primeiro momento, para nós, e trazermos para a nossa realidade. E aí aplicarmos. Essa é a igreja que Deus espera. Essa é a igreja que reconhece o preço que foi pago pela nossa salvação, pela nossa transformação. Uma igreja que não apenas reconhece, mas que se submete a esses valores, princípios do reino, entendem a soberania desse Deus. Então, leiam a palavra, estudem a palavra, e o que você tiver dúvida, pergunte, não fique com dúvida. Não vá tirar dúvida com estranho. Não vá tirar dúvida com gente de fora da nossa igreja, da nossa denominação. Você que é membro, né? Você que não é membro também, você que está nos assistindo, fique absolutamente à vontade. De novo, tem o nosso WhatsApp é colocado aqui nas nossas redes sociais, faça comentário lá que a gente procura te esclarecer naquilo que pudermos, tá bom? Só não fique com as coisas fermentando aí na sua cabeça e, de repente, abrindo espaço para aquilo que não é realidade e não é verdade, tá bom? Leia o texto bíblico e aplique o texto bíblico na sua vida. Tá bom, meu irmão? Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pela vida da nossa igreja. Tá bom? Deus bendito, no nome santo de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesse instante. E eu quero te agradecer, a Deus, por essa igreja fantástica, que é a Igreja Presbiteriana Independente do Parque Itajaí, ó Deus. Obrigado pelas pessoas, pelas famílias, que apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios que cada um tem, ó Pai, querem te servir, querem fazer a tua vontade. Deus, vá ao socorro de cada uma dessas famílias, de cada um desses irmãos e irmãs. E ajude-os, ó Deus, naquilo que eles precisarem. Faça, ó Deus, a tua vontade na vida de cada um deles, na vida da minha família, Pai. Deus, desses amigos que estão nos ouvindo, o Senhor conhece cada um deles também, ó Pai, sabe o que estão passando, as dores, as aflições, as angústias. Pai, ministra da tua paz, da tua presença. Mostra, Senhor Deus, o alto preço que o Senhor pagou. Mostra o relacionamento que o Senhor quer ter com cada um deles. E que eles sejam, ó Deus, alcançados pelo Senhor aonde quer que estejam, ó Pai. Tem misericórdia desta tua igreja, deste teu povo, de cada um de nós que pudemos estar aqui nessa noite, ó Pai. É a nossa oração, é o nosso clamor. No nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Muito bem, meu irmão. Eu vou continuar falando com você um pouquinho agora, mas não mais agora a respeito da mensagem, né? Mas com relação à questão do isolamento social,
da dificuldade que nós estamos tendo, daquilo que tem sido colocado pelas nossas autoridades, tanto eclesiásticas como autoridades aí sanitárias e da administração pública de Campinas, do Estado e do Brasil. Tá bom? Primeira coisa que eu preciso dizer para você, meu irmão, é que desde que nós tivemos a proibição das reuniões, né? Não só de igrejas, mas de tudo aí, que aconteceram lá no final de março, começo de abril, você deve se lembrar. Primeira, talvez se você passou na frente da nossa igreja, você deve ter visto uma faixa lá, e uma das grandes preocupações nossa foi com a saúde, com a sua saúde e com a minha saúde, com a saúde da sua família e com a saúde da minha família. Né? Não tenha dúvida disso. Que uma das primeiras coisas, e o que de fato norteou as decisões do conselho da igreja, foi tudo com respeito à saúde de todos nós. Tá? A gente tem aqueles grupos de risco, aquelas coisas todas que você já está sabendo bastante, né? Então, a nossa igreja, o conselho, nós então interrompemos e atendendo aquilo que foi determinado pela Prefeitura de Campinas, Estado, e aquilo tudo mais. E desde então, nós estamos aqui nessa reunião online, né? Nessa nova forma de se reunir. Quer dizer para você, meu irmão, que pessoalmente eu gosto muito mais do templo. Quem não gosta, não é verdade? Mas eu quero dizer para você também que nessa pandemia toda, eu aprendi a amar esse negócio da internet aqui. Estou pensando seriamente em me aventurar um pouco mais aí por esse negócio aí de ser youtuber aí, né? Guardadas as devidas proporções aí. Mas eu gostei muito, meu irmão. E de verdade, porque, mais uma vez, Deus mostrou para a gente e abriu um campo, um olhar para a gente de pessoas, de lugares que a gente jamais tinha pensado em alcançar. E, graças a Deus, nós alcançamos através da internet. Isso foi fantástico, maravilhoso. Mas eu, assim como todos os membros do conselho e da igreja, tenho certeza, ainda preferimos e gostaríamos muito do físico, né? É uma delícia. Irmãos, nós tivemos, então, mais recentemente, aí, todo esse tempo afastado, mais recentemente, então, nós começamos a ter a autorização do poder público para o retorno presencial, né? E eu vou pedir ajuda aqui do Tiago, que está aqui, o pastor Gerson também. Se eu falar algum dado errado, vocês, por favor, me corrijam aí, tá bom? E a primeira autorização que nós tivemos, então, e aí falando de igrejas, né, foi um retorno de 40% das pessoas, é isso? 40% ou 20%? 20%. Nós estamos hoje em 20%, não é isso? Não, 40 hoje. hoje é 40. 40%, isso, tá bom. Então, nós tivemos primeira autorização de 20%, tá? E depois de 40%, estamos agora em 40%. Vamos chegar, quem sabe, aí a 60%, 70%, 80%, até 100%. Não tem problema nenhum. Quando nós tivemos a primeira liberação com 20%, qual foi a primeira atitude do conselho? Nós formamos uma comissão formada por 2 presbíteros, 2 diáconos e 2 irmãos que atuam na área da saúde, tá? Que trabalham em hospitais aí, que atuam na área da saúde. 2 presbíteros, 2 diáconos e 2 irmãos que atuam na área da saúde. E essa comissão foi formada para quê? Para atender e elaborar para a igreja um protocolo. Essa palavra também já está aí agora, né? Protocolo. Então, foi para elaborar um protocolo de retorno às atividades. Ou seja, o que é que a igreja teria que fazer para retornar com 20% e agora em 40%. Então, essa comissão, ela trabalhou, então, em tudo aquilo que é necessário para que isso aconteça. E pela graça de Deus, irmãos, nós ganhamos muitos itens que são necessários. Tá?
Nós ganhamos um tapete sanitizante, né? Tapete que você joga lá o produto químico lá, que você vai pisar e depois para poder entrar dentro da igreja. Nós ganhamos. Nós ganhamos um totem, é isso, né? Totem. É aquilo, totem. Você pisa nele ali e sai o álcool gel na sua mão. Nós ganhamos um número de máscaras, compramos também máscaras, compramos álcool em gel, ganhamos álcool em gel, ganhamos termômetro, enfim, nós estamos assim, nesse ponto dos equipamentos e tudo mais, aí desse protocolo, nós como igreja e como conselho estamos caminhando, tá bom? A nossa equipe aí, essa comissão, avaliou primeiro 20%, agora 40%, fez as medições da igreja, a capacidade, e é tudo aquilo que precisamos fazer. Então, nesse sentido, eu quero dizer para os irmãos que a nossa igreja está tudo pronto. A única coisa que nós não fizemos ainda foi aquele termo que você precisa pedir na prefeitura, assumir um compromisso e tudo mais. E por que nós não pedimos isso aí? Então, eu vou dizer para vocês o porquê que ainda não fizemos esse ponto. É a única coisa que falta. Tá bom, meus irmãos? Nós, como igreja, nós estamos vinculados a uma denominação. Né? Você sabe disso. Nós, como igreja, não vivemos isolados. Ou seja, nós, como IPI, nós não fazemos o que queremos, do jeito que queremos e da forma como queremos. Essa é uma realidade. Né? Então, como igreja presbiteriana independente, nós estamos sujeitos ao nosso presbitério de Campinas. O presbitério de Campinas aborda não apenas as igrejas de Campinas, mas igrejas de várias cidades aqui do nosso entorno, Jundiaí, Tupéva, Várzea, Indaiatuba, Sumaré, Jaguariúna e Amparo, se não me falha a memória. Tá bom? São todas as cidades aí do nosso presbitério. E o que acontece, então? O presbitério ele tem a sua comissão executiva, que é quem dirige o presbitério na ausência das reuniões, entre as reuniões do presbitério. E a comissão executiva, então, ela decidiu, junto e sob orientação da Igreja Nacional, que as igrejas do presbitério de Campinas, elas apenas voltarão à reunião física a partir do momento em que as cidades onde a igreja estiver localizada entrar naquela fase verde do plano São Paulo, que trata das questões da pandemia e da doença. Então, é um ponto onde nós, como igreja local, estamos submissos a presbitério de Campinas. Se você tiver quaisquer dúvidas a respeito da normatização, daquilo que o presbitério determinou e orientou as igrejas, meu irmão, minha irmã, você pode perguntar para mim, pode perguntar para o pastor Gerson, à vontade, tá bom? Não temos nenhuma dificuldade em apresentar para você a determinação do nosso presbitério, ok? Então, o duro assim da gente estar na internet é que a gente não vê a cara, eu não consigo ver a sua cara. Eu não sei se você está gostando, se você não está gostando, e eu só posso falar aqui. Né? Eu só posso dizer, então eu vou continuar falando. Né? Eu não estou vendo, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Eu estou te vendo, meu irmão, né? Eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo, tá bom? Então fique tranquilo. Então, assim, irmão, aquilo que depende da nossa igreja, nós estamos caminhando, por enquanto, assim, nessa determinação do presbitério. E com toda a tranquilidade, irmãos, nós concordamos com essa postura do presbitério nesse instante. Por quê? E agora eu vou dizer um pouco de mim, do pastor Gerson, tá? Gerson, se eu falar alguma coisa contrária que você pensa, se eu falar muita bobagem, você entra aí. Ô, Tiago, consegue colocar aí o pastor Gerson 2 aqui um do lado do outro? É difícil, Tiago, você fazer isso? Não consegue, então não dá, não tem problema, Gerson. Você faz aquela voz que vem do além aí e fala com a gente, tá bom? Libera o microfone do Gerson aí, Tiago. Então, nós temos, aí eu, pastor Gerson, uma responsabilidade muito grande, irmãos, com Deus e com a sua vida e com a sua segurança.
Eu gostei muito da uma palavra do pastor Calvino hoje de manhã, e eu quero dizer para você o seguinte, hein? Eu não pedi nada para o Calvino falar aquilo. Pastor Gerson não pediu nada para o Calvino falar. Ninguém pediu nada. Nós convidamos o pastor Calvino para falar dos relacionamentos, o tema lá que você viu. Mas eu gostei muito da fala do Calvino quando ele diz assim: eu não tenho problema em colocar a minha vida em risco, mas eu não posso colocar a vida do meu rebanho em risco. O que ele falou com isso? Ele falou que ele tem algumas coisas que ele está fazendo, que ele acaba, né, pela atividade física, profissional dele, que ele acaba não tanto conseguindo fazer trabalhar em casa, né, o tal do home office, né? Então ele acabou tendo que trabalhar fora de casa, com todos os cuidados, né? Então ele colocou isso, e eu achei muito interessante, meu irmão. Eu gostei demais dessa fala, e eu quero usar essa expressão, essa fala do pastor Calvino aqui com você. Meu irmão, eu não tenho nenhum problema se você me chamar para eu ir na sua casa orar por você. Eu não tenho problema. Eu não tenho. Eu vou de máscara, vou com álcool gel, vou. Eu vou bem preparado, mas eu vou. Tá? Já estive na casa de alguns irmãos, levando algumas coisas. Agora, irmão, eu não posso, como pastor da igreja, hoje, nessa situação que a gente está, vendo, inclusive, aí situações que estão vindo lá da Europa, de país, a tal da segunda onda, eu não posso colocar a nossa igreja e a sua vida em risco. Eu queria que você pensasse um pouquinho só. Por exemplo, se hoje nós voltássemos com 40%, pastor Gerson, se o senhor quiser falar alguma coisa, por favor, tá bom? O Thiago faz aquela inversão da gente aí, tá? Se hoje nós fôssemos voltar com 40%, todo mundo que tem acima de 60 anos não poderia ir à igreja. Não é se você quer ir ou não. Não é isso. Eu quero ir na igreja, aí eu assumo o risco. Não. O estabelecimento, no caso a igreja, não pode permitir pessoas acima de 60 anos. Ponto. Não pode permitir pessoas que tenham a tal das comorbidades. Pressão alta, diabetes, obesidade, eu não sei mais o que, esqueci. Nós não podemos permitir que você vá à igreja. Está me entendendo, meu irmão? Outra coisa, crianças. Criança não vai poder voltar para a igreja agora. Também não vai poder voltar. Até 12 anos, né, pastor? Até 12 anos. Até 12 anos não pode ter criança estar na igreja. Mas vai ter escola dominical para acima de 12 anos? Não. Só aquilo que a gente entende por culto público, né? 7 horas, todo mundo lá na igreja, culto de louvor, adoração a Deus e pronto. Então, assim, irmãos, hoje nós ainda estamos muito limitados nessa questão do... Consegui colocar o pastor Gerson. Oi? Eu ouvi a voz aqui que veio do... Gerson, agora parece que você está do meu lado aí, hein? Então agora não tem mais jeito. E libera o microfone também aí. Um outro ponto, né, Gerson, que a gente até conversou, é a questão se nós vamos voltar, ou quando nós pudermos voltar, porque nós ainda não podemos. Não pelo poder público, mas pela nossa denominação, tá bom? Pelo nosso presbitério. E meu irmão, minha irmã, eu não vou discutir isso. Tá bom? A gente não vai discutir isso. Se o presbitério viesse com uma heresia para a gente discutia, né, Gerson? Sim. Hoje, se viesse com uma heresia aí, a gente discutia. Isso que o presbitério está fazendo não é heresia. Pelo contrário, é cuidado, de fato, com a vida dos irmãos, né? Então, um outro ponto que a gente não tem mais como voltar é a questão da internet. Essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, não só no templo, não só no culto, mas na escola dominical, na célula. Tem gente na célula que mora muito longe de Campinas, mas agora faz parte da célula.
Quando a gente voltar presencialmente, o que nós vamos fazer? Esquecer esse povo todo? De jeito nenhum. São pessoas, famílias que Deus colocou para a gente se relacionar, para a gente conversar, para a gente participar juntos. Não tem mais como a gente voltar e abrir mão do culto online, esse tipo de coisa. Tanto que o nosso conselho já está fazendo o quê? Investindo em equipamentos para quando a gente voltar, é muito tranquilo a gente montar o equipamento. Então, nós temos o equipamento todo, nós já temos isso. Nós só ainda não contratamos a internet de banda larga que nós precisaríamos. Porque não tem sentido, né? De repente, o presbitério, ainda a gente tem que ficar um tempo ainda mais sem o presencial, a gente gastar com internet rápida na igreja. Então, a gente depende disso. Então, irmãos, não há possibilidade da gente abrir mão do culto online, de alcançar essas pessoas. Deus nos colocou num relacionamento, mesmo à distância, que a gente não tem mais como abrir mão. Então, quando nós voltarmos, para seja o percentual que for, nós teremos que manter ainda as nossas lives, e nós vamos manter. Né? Inclusive na escola dominical. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Né? Então, meu irmão, assim, qualquer dificuldade, qualquer esclarecimento que você tiver, além disso que eu falei, nós estamos aqui. Eu, pastor Gerson. Gerson, quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa aí que você queira falar? Por favor. Pastor Itamar, algumas pessoas têm me perguntado por que as células não voltaram ainda, né? É pelo mesmo motivo, né? No decreto aí tá proibido as reuniões nos lares, né? Os irmãos verificarem aí, né? Agora, independente disso, essa comissão que o pastor citou, que está elaborando os protocolos para a igreja, que já fez o protocolo, ela também está preparando o protocolo para o retorno das células nos lares. Então, quando for permitido que a gente volte a reunir nos lares, o protocolo vai ser seguido também. Nós vamos passar para todos os líderes de célula e nós vamos seguir também o protocolo e voltar a fazer as reuniões nos lares, mas isso vai ser quando for liberado para que isso aconteça. Ok? Isso é importante, né? As pessoas da nossa comunidade ficarem sabendo, né, de tudo isso que a gente, como igreja, está fazendo. Eu percebi, né? E quando eu digo eu não tenho dúvida que outros irmãos também perceberam isso, é que a gente acaba não falando algumas coisas que a gente está fazendo, e por não falar, a gente acaba o quê? A gente acaba achando que não está sendo feito nada. Então, por isso que eu pedi hoje para que a gente falasse à igreja hoje, né? Até pedi para colocarem aquele aviso lá que o pessoal da comunicação colocou, ficou muito bacana aí, né? Vocês perceberam que como tem gente despertando aí para o trabalho na igreja, né? Eu não sei se você reparou nisso, quanta gente nova aí trabalhando na igreja, inclusive aparecendo. Isa, muito obrigado pela sua participação, né? O Douglas também. Então, assim, irmãos, a gente está se preparando para esse retorno, não tenha dúvida disso, mas nós só vamos voltar de fato quando nós não tivermos nenhum problema denominacional, eclesiástico, né? E com relação à saúde pública, tá bom? Tudo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Tudo. A gente tem tudo pronto para essa eventual volta, ou melhor, quando nós voltarmos, tá? Nós temos tudo pronto. Até ganhamos uma nebulização da igreja. Olha que chique. Nossa igreja vai ser nebulizada, né? Para que a gente possa voltar com toda a segurança. Então, assim que for possível, a gente volta. Tá bom? Dúvida, meu irmão? Dúvida, minha irmã? Entra em contato com a gente. Nós não temos nenhuma dificuldade em responder para você, esclarecer como é que anda, como é que está a nossa caminhada nessa questão da pandemia. Tá bom? Até a gente conversou no conselho aí, né, Gerson? A gente vai fazer um pouco mais desses
desse momento Jornal Itajaí aqui, né, para a gente conversar e ter mais essa troca de informações, tá? Então, a gente agradece a sua presença. Eu estou vendo aqui que a gente já ainda está com 73 pessoas aqui ao vivo, né? A gente está com 86, mas agora está com 73. Mas eu acho que coloquei tudo aqui. Gerson, se eu esqueci de alguma coisa, Tiago, você que está aí no ponto aí, se lembrar de alguma coisa também. Tudo tranquilo? Okay. Então, nós agradecemos. Eu quero devolver, então, agora a palavra para o pastor Gerson. Eu quero ver como é que o Tiago vai fazer para inverter isso aí, ou se ele não vai inverter. Vai ficar desse jeito, né, Tiago? Está invertido já. Então, Deus abençoe, Gerson. Muito bem, irmãos. Feito o aviso pastoral que todo mundo estava esperando, agora, como os irmãos já estão cansados da nossa cara, a minha do Itamar, eu vou chamar uma cara mais simpática para falar com vocês, tá bom? Eu vou pedir que a simpatia da Isadora se apresente agora e ela vai trazer para nós os recados aí da igreja, que são importantes que você preste atenção. Não sai ainda, tá bom? Ouça os recados que a Isadora vai dar e depois, em seguida, nós estaremos terminando com uma oração e a bênção, tá bom? Isadora, é contigo. Boa noite, igreja. Tudo bom? Tô aqui, então, para passar os recados dessa noite. Vou te pedir só mais alguns minutinhos, que eu prometo que eu vou ser um pouquinho rápida. Vou tentar, tá bom? E obrigada pelo simpática, viu, pastor? Gente, então vou começar com o recado da rede. Pois é, a gente tá há algum tempinho sem ter, mas no sábado que vem, dia 26, às 7 horas, nós temos a live com a rede. Nós temos convidados especiais, então é muito importante que você, jovem e adolescente, participe, tá bom? A gente vai estar te esperando lá, no sábado, hein? Anota aí. Continuando, eu queria lembrar vocês também dos horários das lives. Os pastores já falaram, né, sobre os nossos cultos, então nós continuaremos assim por algum tempo. Então, eu peço que você se atente para o horário, né? Não chegue atrasado, não, porque é muito importante que você pegue desde o início. Então, vamos lá. Domingo de manhã, nós temos 9h30, a EBD. E à noite, às 7 da noite, nós temos o culto de louvor e adoração a Deus. Então, é muito importante que você esteja no horário, tá bom? Não esquece. Também queria lembrar vocês do WhatsApp da igreja. O pastor Itamar falou, né, sobre se a gente tiver alguma dúvida, algum problema, para a gente entrar em contato, e ele está aparecendo aqui. Então, anota aí, se você não tiver salvo ainda, e manda mensagem. E essa é uma maneira da igreja ela continuar se conectando, mesmo longe, tá bom? Não esquece de anotar esse número aí. E eu queria lembrar vocês também que nas quintas-feiras a gente tem a arrecadação de mantimentos. Pois é, a Ivani está lá te esperando das 2 às 5 da tarde. E é imprescindível que você leve o seu alimento. Caso você não consiga, é só entrar em contato com algum diácono que ele vai até você para buscar esse alimento. Porque é muito importante que a nossa igreja continue fazendo a nossa atividade social, tá? Então participe. É a nossa missão, né? Nossa função. Também queria lembrar vocês dos dízimos. A nossa igreja, ela continua acontecendo, né? E a gente precisa continuar sendo fiel nesse momento também. Então, assim, se você já se adaptou com a transferência bancária ou com o depósito, segue aqui a conta para você não esquecer. E aí é só entrar em contato com o Marcelo quando você tiver feito, tá bom? Mas se você não se acostumou, se está com dificuldade, né, com algumas dificuldades eventuais, é só entrar em contato ou com o Marcelo ou com os pastores, que eles vão encontrar uma forma ideal de chegar até você, tá bom? Continue sendo fiel nesse momento também, é muito importante. Também queria lembrar vocês do relógio de oração. Eu queria fazer uma pergunta. Você lembra do seu horário? Pois é, eu acho que pode ser que tem gente que já até esqueceu do horário que ora. Mas eu recomendo que vocês coloquem um despertador. Eu tenho colocado e tem funcionado para mim. Então, é uma dica. Coloca aí para você não esquecer, tá? E caso você não faça parte, converse com a Andréia. A gente quer continuar fazendo esse relógio e a gente precisa de você. A nossa igreja está unida nisso. E você não pode fazer feio, né? Não vai ficar de fora nesse momento, por favor.
E então, por último, eu queria lembrar vocês de curtir, comentar e compartilhar. Pois é, eu tenho falado isso todas as semanas, mas isso é muito importante. Eu espero que na altura do campeonato, né, nesse momento, você já tenha feito todos esses 3 passos, viu? Por favor, não fique de fora. É muito importante. E é isso, pessoal. Agora eu quero devolver a palavra para o pastor Gerson e agradecer. E semana que vem a gente volta com mais recados. Muito bom, Isadora. Beleza, né? Muita simpatia da sua parte. Tenho certeza que o pessoal fica prestando muito mais atenção nos seus recados do que nos nossos, né, pastor Itamar? Com certeza, né? Irmãos, antes de terminar, eu queria dizer para os irmãos que essa semana, na sexta-feira, os irmãos acompanharam aí na rede social, faleceu a filha do reverendo Altamiro, né? A Simone. O reverendo Altamiro é muito ligado à nossa igreja, né? A nossa igreja foi organizada quando ele era o presidente do presbitério. E ele foi muito usado por Deus naquela oportunidade para nos direcionar para essa organização, né? Então, muito querido, né? E eu me lembro que no último culto presencial que nós tivemos esse ano, ele foi o pregador, que foi no dia 9, se eu não me engano, 9 de março, que foi o dia do aniversário da igreja. Inclusive, nesse dia, a Simone estava presente. Pois bem, irmãos, ela faleceu, ela vinha de um processo de câncer já há 3 anos e meio, e o Tiago vai ficar bravo, mas eu vou falar isso para ele. Nós tivemos representando a igreja lá, não podia deixar de estar lá presente para mostrar a solidariedade da nossa igreja para o pastor Altamiro, e ele ficou contente com a presença da nossa igreja lá, né? E eu queria pedir que os irmãos estivessem orando pelo pastor Altamiro, pela Neuza e pelos 2 irmãos que ficaram, né? A Viviane e o Tiago, né? Os filhos dele que estão aí com ele. Então, vamos orar por eles, tá bom? Irmãos, eu queria agradecer muito a tua companhia até agora conosco. Quero desejar que Deus te abençoe, te dê uma semana muito abençoada. Eu queria estar orando antes de trazer a bênção final. Senhor, muito obrigado por esta live, muito obrigado pela tua palavra que foi trazida para os nossos corações nessa noite. Muito obrigado por muitos desafios que nós recebemos nesse dia, Senhor. E, ó Pai, nos ajude para que, assim como o teu servo falou na mensagem agora à noite, nós possamos colocar no coração o que nós temos aprendido e colocar na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, os teus ensinamentos, a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e que as nossas vidas precisam e devem estar colocadas debaixo da tua vontade sempre. Senhor, dê-nos uma semana abençoada. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que estão conosco, os ouvintes, os amigos que aceitaram o nosso convite, que ouviram a tua palavra. Que a tua palavra fique presente nos corações. E, ó Pai, se há algum lar que está passando por grandes problemas e dificuldades nessa hora, eu peço, Senhor, que o Senhor entre com o teu recado, com a tua providência, com a tua mão estendida sobre essas vidas, ó Pai. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor precioso, maravilhoso de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua família, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.